Então, por que do podcast Construindo o Meu Negócio? Mas antes de falar do podcast, é bom falar um pouquinho de mim, né? História muito tranquila, mas o que me levou, né, a pensar sobre isso? Na realidade, eu acho que iniciar o empreendedorismo, montar um negócio, eu acho que eu tive influências, assim. E o que me vem na minha cabeça é a influência da minha avó, né, a avó Nenzica, do meu avô, Massimiano, e dos meus pais, né, a dona Zilda e o doutor Paulo, o senhor Paulo. Meu pai já está lá no mundo maior lá, né, a minha avó e meu avô também. Mas por que eu falo isso? Minha avó era costureira, então ela costurava, morava no fundo da casa da minha mãe, da nossa casa. Então sempre iam pessoas lá para ela fazer roupa, fazer a medida. Então eu acompanhava, ficava muito lá, passar orçamento, fechar. Então assim, eu comecei a acompanhar isso. E meu avô era pedreiro, então assim, ele construía casas e tal. E acaba que isso é um empreendedorismo, e no Brasil principalmente é muito forte. E no caso da minha mãe e do meu pai, quando eles adquiriram uma chácara, né, e a própria chácara gerava o retorno para custear ela, para pagar a pessoa que trabalhava lá, para investir em melhorias e tal. Então, acho que no início de tudo, acho que é a minha base, é o conviver, que é o engraçado isso, né? Eu não contei isso para ninguém. E depois eu comecei, inclusive eu fiz até um post no meu Instagram sobre vender queijo. Muita gente que convive hoje comigo não acreditava, mentira. Tanto é que nessa época meu pai, né, estava entre a gente. Então quando meu pai veio a desencarnar, a falecer, estava com 15 anos. Então isso foi antes, né? Devia ter uns 13, 14 anos. Acho que foi nessa idade, 13, 14 anos. Mais ou menos isso. Acho que pegou, às vezes, um pouco de 15 anos também. E depois disso, com o tempo, eu comecei a dar aula particular também. Eu dava aula particular de matemática, física e química. Aquelas matérias que o pessoal tinha mais dificuldade, eu de certa forma tinha como formado em exatas, eu tinha uma facilidade maior, acabei que eu dava essas aulas. Então, eu já fiz isso também. Então, eu até também, né, desde a época da faculdade, antes da faculdade, durante a faculdade, como a faculdade era integral, mas tinha meio períodos ali, tinha períodos que tinha aula, tinha período que não. Então, nesses meio períodos, né, eu dava aula particular. E logo que eu acabei a faculdade, eu tive a oportunidade para de São Paulo e Rio de Janeiro. E como às vezes bom mineiro, eu não quis ir. Eu entrei no mestrado e eu sempre gostei de pesquisa, mas eu sempre achei mundos diferentes, distintos à universidade, à academia, com o mundo real, né, o mundo do mercado, do empreendedorismo. E para não ficar fora, nesse período que eu estava no mestrado, eu fiz especialização em engenharia de segurança do trabalho. Logo que eu finalizei a especialização, eu fui trabalhar numa empresa, prestava serviços, né, em algumas mineradoras. Era uma empresa de terceirização de serviços. E nesse paralelo eu montei a empresa também, né? A Evoluir Saúde, onde a gente começou a trabalhar com manutenção. Na verdade, a gente entrou para desenvolver um produto, foi até incubado na universidade, a empresa. E o que eu aprendi muito foi que realmente a universidade não está preparada para realmente fomentar o empreendedorismo, não por erros ou porque as pessoas não têm competência, nada a ver, mas é um mundo distinto. Então, assim, se eu viver num mundo só de empreendedorismo, se eu for para um sistema
público, de certa forma, eu não vou desempenhar da mesma forma que eu estou no mercado. Ao mesmo tempo, se eu estou no sistema público, numa universidade pública, por exemplo, eu não dou conta de reproduzir a mesma coisa no mercado. São mundos meio distintos. E eu acho que eu vim trabalhando muito isso, né? Eu acho que a ideia até do podcast é muito focado nisso, no que a gente está fazendo. Por quê? Porque eu vejo que quando a pessoa, hoje não, desde aquela época, a pessoa está fazendo graduação, um próprio curso técnico, ela tem poucas percepções do mercado, né? A sala de ensino, ela te dá a instrução totalmente técnica, mas ela não te prepara para você ser... Como você vai vender o seu serviço? Ah, eu fiz engenharia, mas e aí, como você entra no mercado? Você é treinado para ser um excelente técnico, né? Mas para você montar seu próprio negócio, para você desenvolver seu próprio perfil, seu desenvolvimento no mercado, a sua atuação no mercado não é estimulado e não é favorecido, até porque tem essa distinção muito grande de mundos, né? Então, assim, um pouquinho dessa minha história que vai casando com o podcast, com o decorrer do tempo, então, com a Evoluir Saúde, eu me tornei franqueado da Cacau Show, ou seja, eu estava acostumado totalmente com serviço, depois eu fui para produtos, ainda mais produtos perecíveis, né? No serviço na Evoluir Saúde, então, além do serviço, tem peças, equipamentos, mas não tem data de validade, né? Agora, na hora que eu migrei em paralelo para Cacau Show, então foi um mundo novo ali, né? Um mundo diferente, onde tem toda uma gestão extremamente profissional, de altíssimo nível, não é à toa que é a maior rede hoje de chocolates finos do mundo. Tive a oportunidade de conhecer a fábrica, tudo, óbvio, né? Mas assim, uma rotina extremamente profissional. E isso veio casando com a minha formação, né? Eu tive a oportunidade de ter treinamentos com o próprio Flávio Augusto, né? Que querendo ou não, é uma referência, né? Uma referência para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que tem empresa, é uma referência louvável, nobre, de uma pessoa, de uma formação, de uma conduta moral exemplar. E aí, baseado nisso, eu procurei, junto com esse podcast, Construindo Meu Negócio, estar estimulando a possibilidade das pessoas terem uma visão diferente, principalmente quem está em academia, quem faz muita pós-graduação, quem se especializa bastante, né? E até o mesmo também quem não sabe que caminho seguir. E tudo que eu aprendi muito, como se diz, sozinho, assim, né? Sozinho, que eu falo assim, nunca ninguém falou, você começar um negócio, pensa nisso, faz isso. Hoje cada vez está mais disseminado a informação, mas não tinha muito isso, é muito fechado. O plano de negócio é esse, segue o plano de negócio. Ou seja, volta para totalmente técnico. E o dia a dia, como que funciona, não funciona? Então a ideia do podcast também é trazer, como a gente já iniciou, pessoas que vivem do seu negócio, né? Que não tenha 1000 funcionários, não, são pessoas que têm, na maioria das vezes é só ela, outras têm alguns funcionários, 2, 3, às vezes um pouco mais. Mas por que disso? Quando eu vejo os podcasts que tem de empreendedorismo, cara, são caras que construíram uma carreira fantástica, só que a realidade deles é totalmente diferente. São pessoas milionárias, bilionárias, né? E às vezes eu sinto que, algumas pessoas que assistem admirando. E a minha ideia é trazer pessoas que elas se identificam mais. É aquela luta todo dia, todo dia você nunca tem certeza, você não tem um fluxo de caixa a longo prazo, é todo dia uma conta para pagar, a conta vencendo.
e você trabalhando, e você lutando, e você também vai adquirindo algumas coisas que te dá mais conforto, e é trabalho de domingo a domingo, né? Eu acho que a ideia é um pouco da minha história, o que casa esse projeto nosso, né, construindo meu negócio, é isso, é trazer para o mundo real conversas, por exemplo, que eu tenho com várias pessoas no dia a dia que empreendem, mas de trazer isso para o público, né? E dessa forma estimular bastante a possibilidade, não da pessoa de todo mundo se tornar empreendedor, mas da pessoa saber que existe uma possibilidade e que não é que é para todo mundo. Só que alguns vão, outros não vão querer. Mas que a gente dá um caminho. Então, assim, o mais importante que eu